Então você quer criar o seu primeiro aplicativo Android e rodar esse app no seu celular? Então eu vou te mostrar uma maneira rápida de você fazer isso. E para isso eu vou voltar aqui na área de trabalho. Vamos agora começar com um software que vai permitir criar um app Android e então conectar esse nosso app que a gente vai criar com o nosso celular. Qual que é esse software? Ele é conhecido como Android Studio. Caso você não tenha instalado, existe um vídeo aqui no canal mostrando como que você pode instalar o Android Studio a partir de uma ferramenta chamada Toolbox, que é essa JetBrains Toolbox. Você vai ver como é que ela funciona, como que você pode instalar o Android Studio e outras ferramentas dessa empresa, e aí dessa maneira você vai ter acesso ao Android Studio que eu vou utilizar aqui, que é o Android Studio na versão beta nesse momento, que é conhecido também como Android Studio Girafa. Então eu vou dar um Enter e vamos ver aqui essa ferramenta abrindo para ver mais ou menos como é que é. Veja que ele mostrou o desenho da girafa, muito provavelmente ele vai mostrar esse desenho para você, ou se você pegar versões mais recentes será outro desenho, mas muito provavelmente o que eu vou mostrar para você aqui vai servir para as versões mais recentes também, tá bom? Então, essa é a primeira tela que a gente costuma chamar de tela de launcher, onde a gente inicializa esse software. E para a gente começar a criar um app, a gente precisa criar um projeto aqui dentro. Então, das opções que a gente tem inicialmente, a gente vem nessa New Project. Na New Project, ele começa a abrir uma janela que ele mostra um passo a passo para criar um projeto para a gente com um código mínimo. Então a gente pode escolher uma dessas opções para que ele crie esse projeto já com alguns códigos. E aí esses códigos ele já vai exibir um conteúdo ali para a gente, tá bom? Então, por exemplo, se a gente coloca esse Empty Activity, ele vai criar um app que ele não vai ter quase nada na tela, vai ter apenas um texto. Vamos escolher essa opção porque ela tem que ser uma opção que é mais rápido para carregar aqui o projeto, para a gente chegar no resultado que a gente quer. E aí dessa forma a gente evita qualquer tipo de problema durante a configuração, tá bom? Então vamos escolher a Empty Activity, eu selecionei, em seguida a gente clica em Next, e dentro aqui desse Next, o que a gente vai fazer? A gente pode preencher algumas informações que a gente tem do nosso projeto. Essa etapa ela é mais técnica, eu não quero focar tanto aqui nessas modificações. A única modificação que eu acho que pode ser interessante é essa name, que ela reflete no nome do projeto, que consequentemente vai ser o nome do aplicativo. Então, por exemplo, se você quiser um nome mais personalizado, você pode colocar. Eu vou colocar, por exemplo, App Alex. Então, nesse App Alex, dado que eu já criei um outro para poder fazer alguns testes, ele até colocou aqui no local, né, que ele vai ser o App Alex 2. Então, se você quiser mudar o local, quiser mudar o nome, fique à vontade. Eu não recomendo porque a primeira vez não é muito nosso objetivo de fazer as melhores práticas para criar um projeto, tá bom? Então, tanto esses nomes de Package Name, Save Location, Minimum SDK, Build Configuration Language, são opções que você pode deixar configurado da maneira como ele vem, porque o nosso objetivo nesse momento é aprender como que cria um app, como coloca no nosso dispositivo e já era, né? Então, nesse ponto, a gente já pode clicar em Finish, apenas mudando o nome do projeto, que aí ele vai criar ali o projeto, ele vai configurar o Android Studio e aí em seguida a gente vai aprender a conectar esse nosso app com o nosso dispositivo. Então eu vou clicar em Finish e vou aguardar junto com você, porque é um processo que tende a demorar, e aí dessa forma a gente não precisa se atentar a todas essas mudanças até ele finalizar, tá bom? Então a gente já volta assim que terminar. Beleza, o Android Studio terminou as configurações e ele já mostra essa cara um pouquinho diferente, né? Cheio de código. Ele mostra à esquerda aqui os arquivos que ele criou para poder gerar esse projeto e depois esse projeto se transformar no app e assim por diante. Não se preocupa, não precisa se assustar com esse código, porque não é o objetivo a gente entender o que está acontecendo aqui. Agora o nosso próximo objetivo é pegar o que ele já criou, que é uma coisa bem mínima, e conseguir colocar aqui no nosso celular, né? Até mostrar aqui de novo para você, eu vou colocar no nosso celular aqui, nesse meu celular no caso, esse aplicativo aqui que ele tem de código, tá bom? Então como que a gente pode fazer isso, né? A primeira coisa que é importante, antes de a gente fazer qualquer etapa, é que para você conseguir conectar o seu celular com o Android Studio e ele conseguir mandar esse aplicativo, você vai precisar, deixa eu mudar aqui a minha tela, você vai precisar habilitar uma opção que é conhecida como modo desenvolvedor dentro aqui dos dispositivos Android. Cada celular, cada sistema operacional do Android vai ter maneiras diferentes de você fazer isso. Então nessa página, que é a página conhecida como Documentação para Desenvolvedores Android,
tem uma página específica ensinando a fazer isso. Ela está até em português também, tá bom? Então se você não tem conhecimentos em inglês, você não precisa se preocupar porque também está em português e aí te ajuda a encontrar essas opções. Então cada celular vai ter uma maneira diferente, mas em resumo vai ser o seguinte: você vai em configurações, você vai sobre o dispositivo e você vai encontrar uma opção chamada de número da versão, ou informação do software, depois vai para número da versão, enfim, cada dispositivo vai ser uma maneira diferente, tá? E depois que você encontrar esse número dessa versão, você vai fazer repetidas vezes cliques para que ele consiga habilitar essa opção de desenvolvedor. Então eu vou até mesmo entrar aqui no meu dispositivo para você ver mais ou menos como que é. E aí dessa forma você vai ver aí mais ou menos como é que vai aparecer para você, tá bom? Então eu entrei aqui nas minhas configurações, então deixa eu mostrar aqui a tela grande, vamos ver se mostra aqui para você, ó, tá vendo? Eu entrei nas minhas configurações, está em inglês, e eu preciso achar essas opções que é sobre, né, sobre o dispositivo, que nesse caso é esse About Phone, tá bom? Ó, ele entrou aqui, About Phone. Nesse meu dispositivo, esse número dessa versão é esse MIUI Version, tá vendo? MIUI Version for Poco, que é um Pocophone que eu tenho aqui. Se eu clico várias vezes nele, ele começa a mostrar uma mensagem aqui embaixo. Eu não sei se vai ser fácil de visualizar, mas é um pouquinho mais aqui embaixo, que ele está falando ó, que você não precisa porque você já é um desenvolvedor. Então, a primeira vez que você fizer isso, ele vai mostrar, olha, faça mais cliques para você habilitar o modo desenvolvedor e por aí vai. Aí você vai fazer, vai habilitar e assim por diante. E depois que você habilitar essa opção de modo desenvolvedor, você vai procurar essa opção dentro do seu dispositivo. Geralmente eu utilizo essa barrinha de cima do meu modo de configuração e tento filtrar por Developer, ou então desenvolvedor no seu caso, se for em português, tá bom? Então eu vou até mostrar aqui para você, ó. Eu coloquei o Dev apenas e aí ele mostrou Developer Options. Aí eu só clico nele e dentro dele vai ter mais uma opção que é a que vai permitir com que a gente consiga conectar o dispositivo com o Android Studio, tá bom? Então se você descer um pouquinho mais abaixo, a opção vai ser essa chamada de depuração USB. E no meu caso, que está em inglês, é essa USB Debugging, tá bom? Então elas são opções aí equivalentes, né? No caso é meio que uma tradução, tá? E fazendo isso, você já tem tudo que você precisa aqui no seu dispositivo Android para conectar com o Android Studio. Então agora a gente vai para a etapa de conexão. Então eu vou abrir aqui novamente o Android Studio, deixa eu pegar aqui minha tela principal, Android Studio, e eu vou conectar o meu dispositivo com o cabo USB, tá bom? Então eu conectei aqui meu dispositivo, perceba que cada dispositivo vai ter mensagens diferentes, e uma das coisas que ele mostrou aqui pra mim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar novamente pra você, deixa eu aumentar minha tela, é que ele tá perguntando se eu quero permitir o debug. Sim, você permita, tá? Independente do que mostrar pra você no seu celular, você vai, clica em OK para ele habilitar. Aqui no meu dispositivo ele está falando se eu quero fazer mais alguma ação. Geralmente eu coloco essa opção para transferir arquivos, que é essa File Transfer, aí aqui está Android Auto, tá bom? Então eu vou colocar aqui bonitinho, eu habilitei, tudo certinho, e beleza. Veja que interessante, né? No momento que eu fiz isso, eu vou até voltar aqui na minha tela principal, ele já adicionou que ele reconheceu o dispositivo aqui no Windows, que é o sistema que eu estou usando, mas ao mesmo tempo, bem aqui no centro aqui do Android Studio, que está com essa interface nova, que também eu tenho um vídeo falando sobre isso, ele mostra já o meu dispositivo, que é esse Xiaomi Mi 20 12K11AG, tá bom? Então ele já mostra o meu dispositivo. E o que isso significa? Significa que se eu executar o meu app nesse momento, ele vai executar diretamente no meu dispositivo. Vamos ver se é verdade? Bora lá. Eu vou clicar aqui em executar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar. Olha só, ele executou e aqui na minha tela ele mostrou uma opção aqui para eu permitir, tá vendo? Então eu vou lá, eu vou clicar em Install para permitir. Beleza, conseguiu fazer isso. E olha só que legal, ele mostrou aqui o aplicativo. Ele até tem uma informação chamada de Hello Android. E isso vem justamente aqui do nosso código, tá bom? Ó, se a gente minimiza aqui as coisas, deixa eu pegar aqui a nossa tela principal. Se a gente começa a minimizar, ele vai ter esse Android aqui, que é onde ele mostrou aquela opção. Então aquele Hello e esse Android, elas são opções que a gente chama de concatenadas, né? Que são textos, que aqui a gente chama de string, que eles estão juntos. E aí eu poderia até colocar, por exemplo, Alexa ao invés de Android. E aí, se a gente executa de novo, clicando ali naquele botãozinho lá em cima, ou então Shift F10, que é um atalho, vou até usar aqui, ó, olha só que legal.
executou aqui de novo, ó. Eu vou mostrar aqui o nosso app. Olha só que interessante, ó. Ele foi lá e executou. Então é assim que a gente consegue executar os nossos aplicativos Android, tá? E só para a gente chegar até a parte final aqui do vídeo, para a gente encerrar, um ponto importante é que no momento que a gente fez essa execução, o Android Studio ele habilitou outras opções interessantes, né? Então ele mostrou aqui onde que ele está executando o nosso app e até mesmo aqui na direita, não sei se você percebeu, muito provavelmente sim, ele está mostrando a tela do meu dispositivo Android. Eu vou até tentar trazer ela mais para o centro aqui, né? Eu acho que eu consegui, assim meu rosto não fica tampando, né? E se eu mexer aqui no meu dispositivo, olha só que legal, vou para minha tela inicial, olha lá, ele apresentou aqui os aplicativos, já deu aí um spoiler das coisas que eu tenho aqui, né? Ó, até mostra ali, ó, o app Alex, se eu clico nele, ó, ele vai lá e entra, viu que legal? Então, essa opção inicial que a gente aprendeu aqui, né, essas opções que a gente tem aqui do Android Studio, é o início para a gente criar aqui o nosso aplicativo. É claro, você aprendeu a executar o aplicativo no seu dispositivo, a criar um projeto, mas tem uma série de coisas que a gente precisa ainda aprender para chegar num aplicativo que a gente gostaria de implementar, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você deixe aí um comentário falando o que você achou, se é a primeira vez que você fez isso aí no seu dispositivo, ou se já sabia, e traga mais casos, coisas que você gostaria de ver para a gente também trazer aqui no canal, tá bom? Então se de repente você quer aprender a cada vez mais personalizar as telas, a criar novos aplicativos, eu vou focar aqui em pensar em conteúdos para trazer esse tipo de abordagem. Então, às vezes é uma tela mais específica, com botão, um campo de texto e assim por diante, e aí você consegue criar até um aplicativo bem mínimo que dá para fazer alguma coisa interessante, tá bom? Então, esse é o conteúdo que eu trouxe para hoje. Eu espero que você tenha gostado e um forte abraço. Até mais!